Olá, eu sou o Felipe e esse é a Escola História. E esse é mais um highlight, um vídeo de 15 minutos com o melhor do bate-papo que tivemos com o Jean Moreno, que é professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. O Jean é especialista em ensino de história, livros didáticos e nossa conversa girou em torno desses assuntos. Foi muito proveitoso e muito legal. Então, se liga nos nossos highlights e aproveite também para visitar o nosso site e o nosso canal no YouTube para ver a conversa completa. E se você não segue a gente aqui no Instagram, siga também. É isso aí, então fique com a entrevista. As pessoas vai se inventando, né, possibilidades de você continuar estudando, né? Então, é um pouco, a verdade é essa, né? Então, o pós-doutorado tem, especialmente para o professor universitário, etc., também uma experiência como se fosse um ano sabático, que ele tem uma licença para voltar, né, fora da correria, a fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque como o professor universitário, ele é muito envolvido em burocracias administrativas que tomam muito do tempo de uma reflexão mais profunda de pesquisa, né? Então, o pós-doutorado tem esse sentido para, né, de você ter um tempo de aprofundar os seus estudos, retomar os seus estudos com mais profundidade, com mais tempo, né? Então, geralmente, são licenças que você consegue de um ano e meio, e existe, claro, programas de pós-doutorado que aceitam também não pesquisadores, tal, e que também, não pesquisadores vinculados, concursados à universidade, com bolsa e tudo mais, né? Eu fiz o meu pós-doutorado, então, sanduíche, ou seja, eu trabalhei com o grupo da UEPG, que é o grupo da didática da história, que trabalha com o Rissen, talvez é o grupo mais importante que trabalha com o Rissen no país, e aí também fui para a Argentina, na Universidade Nacional de General Sarmiento, com a professora Maria Paula Gonzalez como supervisora, e para continuar os estudos lá, e também tive a experiência de ministrar aula no mestrado e doutorado, né, um bloco, fomos 4 professores, aqui dividimos um bloco, né, de uma disciplina do mestrado e doutorado em História Contemporânea, e eu falei sobre o ensino de História no Brasil no contemporâneo, e além disso, eu, aproveitando o tempo que estava lá, eu visitei, então, os projetos de formação docente nos interiores, em algumas cidades do interior da Argentina, que tem os institutos de formação docente, que oferecem um tipo de formação diferente das universidades. Então, eles são institutos só de licenciatura, e o ponto de partida é um estudo de educação popular, a partir de Paulo Freire. Então, a gente teve bastante contato com esses grupos também, para aprender um pouco, né? A minha pesquisa tomava como ponto de partida um certo choque que eu tive com a BNCC em 2015, então me envolvi muito com a discussão da primeira versão da BNCC, e aí eu, então, construí essa proposta de ampliar, né, as bases epistemológicas e políticas para pensar um currículo de história brasileira e latino-americano. Na verdade, quando saiu a BNCC 2015, eu fui convidado para abrir um evento, e a temática era BNCC, ou seja, era uma cilada, porque estava em litígio, né, estava uma briga grande sobre a BNCC, e eu tinha... mas, enfim, a partir dali eu comecei a me envolver mais. Então, pela história que eu sei, né, uma equipe foi contratada, né, foi contatada para fazer esse projeto. Essa equipe era uma equipe ligada ao ensino de história e pela primeira vez descentralizada, ou seja, você chamou gente do Amapá, chamou gente do Rio Grande do Norte, chamou gente de outros lugares. Então, os currículos do Brasil, que tinham essa referência nacional, elas sempre passavam por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, essa foi uma situação diferente. Pelo que eu sei também, tiveram 2 meses para elaborar uma proposta, que é uma loucura, né? Assim, né? 2 meses para você escrever alguma coisa, e dentro de uma proposta que já era engessada, que é dos
direitos de aprendizagem, que é uma proposta que mercantiliza um pouco a relação educativa, né? Ou seja, quando essa ideia dos direitos de aprendizagem atribui, né, ao professor o papel de fornecedor desses direitos, né? Então, há uma negociação nesse sentido, né? Então, ela é uma proposta bem engessada, mas, enfim, esse grupo aceitou e construiu essa proposta. A BNCC geral saiu sem história. Então, a história demorou 2 semanas, 3 semanas para sair. Ela saiu com bastante problemas de sustentação, de escrita, ou seja, ela não estava pronta, não estava madura. Eu mesmo escrevi um artigo logo que saiu sobre ela, né, analisando. Ele acabou sendo publicado, como são as publicações, né, 4 meses depois, ou seja, quando já estava indo a segunda versão, ela não teve um grande impacto naquele momento, mas eu acho que foi o primeiro artigo sobre BNCC de História, que saiu aí no país, junto com o artigo do professor Calil, que também é do Paraná, mas era um artigo de crítica marxista, né, no caso, a BNCC, né. Então, essa primeira versão tinha essa ideia, então, ela uma ideia de enfrentar uma tradição que foi estabelecida nos anos 90 no Brasil pelo currículo editado, que é o currículo do livro didático, não por currículos oficiais. Então, os currículos oficiais foram saindo no Brasil, os currículos estaduais novos, tal, e foram todos ignorados para manter esse currículo editado que chama de História Integrada. Então, na História Integrada, né, nessa proposta, existe uma ideia bem simplória de que você estuda toda a história no ensino fundamental e no ensino médio você repete toda a história. Então, esse tipo de organização, ele realmente é um cadafalso, é uma forca que o professor de história constrói para si mesmo, porque ele nunca dá conta daquilo tudo, não é possível dar conta daquilo tudo, né, e a não ser que você mantenha uma abordagem extremamente superficial, gerando nenhuma aprendizagem e condenando a história à insignificância, de tal maneira que a história não se sustenta como projeto escolar, porque não se vê sentido, né? Então, você passa pelas coisas muito rapidamente e não tem produção. Então, a justificativa que se dá para ter toda a história no ensino fundamental é uma justificativa dos anos 80, quando foram fazer os primeiros currículos, para dizer que ninguém ia fazer ensino médio. E eles tinham razão, né? Era muito pouca gente que ia fazer ensino médio. Então, se queria oferecer uma visão geral da história para o aluno do ensino fundamental. O contexto hoje é outro. Enfim, então, essa outra BNCC, ela propôs que o centro para o ensino fundamental era a história do Brasil, né? E aí o ensino médio foi definido por temas, e, enfim, gerou uma reação muito grande, especialmente das cátedras, né, das associações de cátedras, dos historiadores. Essa pressão foi muito grande, a ANPU atuou também, houve uma desautorização em relação à equipe, a equipe foi desmantelada, ou se desmantelou, muita gente pediu desligamento, e houve uma segunda versão, onde a proposta mais ousada para o ensino médio se manteve, sob outras organizações, mas ela se manteve, com temas para cada série, né, temas amplos para cada série, mas no ensino fundamental você já tinha voltado à ideia da história cronológica linear, eurocêntrica, aquela que a gente já conhece, né, com essas ideias de passagem do mundo antigo para o mundo medieval, né? Então, quando a gente fala mundo medieval, você já dá a ideia do que é isso que a gente está falando, né? Então, não é a história chamada de medieval, eu não uso esse termo, que a gente está querendo descartar, não é isso, só que a gente quer chamar ela de história europeia, né? Que eu acho mais justo, mais honesto, né? Então, são coisas diferentes aí de tratamento, né? A segunda versão, então, já não foi uma versão, foi uma desconsideração da primeira proposta, e a terceira aí radicalizou
o ocidentocentrismo, digamos assim. Então, é uma proposta já do tipo de doutrina de segurança nacional, ligada a professores aposentados da USP, Unicamp, que escreveram sem considerar nenhum processo democrático, mas, pelo que eu vi, agradou muito aos historiadores. Claro que a gente já estava num momento, em 2016, 2017, de impeachment, de convulsão, não sei se tinha tempo para a gente discutir essas coisas mais. Isso talvez explique os historiadores não discutirem. A outra explicação pode ser que, olha, tinha Grécia e Roma e tinha história medieval e já estou satisfeito com isso. Eu considero a terceira versão da BNCC um dos piores currículos, mais mal escritos de todos os tempos no Brasil. Mas fazendo um pouquinho o papel de advogado do diabo, né, e de quem está ali na sala de aula do fundamental, né, embora, obviamente, eu concorde com a maioria das posições que você falou aqui. Mas, assim, diante do cenário atual, né, então isso é uma questão que a gente coloca lá da consciência histórica, né, diante dos dilemas, dos desafios da atualidade, né, que a gente tem que discutir se a Terra é plana ou não, ou vamos gastar um pouquinho mais de tempo para debater e explicar algumas dessas ideias, que a gente tem que discutir e parar para explicar que o nazismo não é de esquerda, né? Nesse sentido, em que esticaram tanto a corda, a BNCC até bem parecer ser um pouquinho mais razoável, diante desses constantes ataques que vamos sofrendo, uma coisa que é recente, esses ataques, né? Sinceramente, eu não lembro de ataques tão grotescos assim na década, por exemplo, dos anos 2000 ou dos anos 90, em que eu estudei ensino fundamental. E a gente está tendo que regredir, né? Voltamos muitas décadas nessa questão da história e do ensino de história, né? Dessa cultura histórica, sobretudo pelas redes sociais. Então, diante disso, né, eu te pergunto, a gente deve zelar pela BNCC como um mínimo ali de civilidade, de um padrão nacional obrigatório, ou você acha que isso seria perda de tempo? Ok, não, veja, o professor tem que sobreviver, né, então, mas a minha perspectiva é sempre de insurgência enquanto a gente puder, porque é justamente este currículo que é a base do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o autoritarismo se baseiam na doutrina de segurança nacional, que é a do ocidentalismo, né? Ou seja, você tem um projeto mentiroso, né? Porque o Ocidente é só o Atlântico Norte, mas ele tenta incluir a gente como Ocidente, né? Mas para eles a gente não é Ocidente, eles só tentam fazer com que a gente pense que é Ocidente, né? E dentro desse Ocidente, então, na doutrina de segurança nacional, transportada para a Escola Superior de Guerra em 46, que vai gerar o primeiro golpe em 54, depois em 55 com o Juscelino, depois em 61 com o primeiro golpe contra o Jango, depois em 64, né, que se efetiva. Na doutrina de segurança nacional, você tem, então, essa ideia, né, de que nós somos o Ocidente, devemos defender, né, a nossa essência ocidental, racional e cristã, e, ao mesmo tempo, nós devemos nos submeter ao grande protetor, que é a herança do iluminismo, né? Quem concretizou o iluminismo, de fato, que seriam os Estados Unidos. E, junto com isso, nós devemos combater o inimigo interno, que é o comunismo, nesse período, mas que é rearticulado nos anos 90 por um programa nos Estados Unidos que vai ser defendido pelas think tanks, né, Atlas Network, que vai dar no MBL, Instituto Millennium, que é do Escola Sem Partido, etc., né, e muitos outros, né, esse mesmo Instituto Millennium tem na Argentina, no Peru, na Bolívia, lá a Escola Sem Partido chama-se Come Hijos No Temetas, é um pouco pior o nome, mas, enfim, eles se rearticulam nos anos 90 para definir um novo inimigo interno, né, e com o trabalho do Samuel Huntington, né, um novo inimigo externo, ou seja,
a ideia da guerra de civilizações, então não é mais a guerra ideológica contra o comunismo, mas contra as civilizações,